concluir aí? Não, eu ia só falar o seguinte, cara. Eu ia só falar que um tempo atrás eu tava em um ambiente, um certo jovem chegou pra mim e falou, cara, eu gostaria muito de me batizar e, e eu tenho algumas situações que eu me sinto incapaz disso. Eu queria entregar minha vida para Jesus e me batizar e tal, mas eu me sinto incapaz. Antes de eu falar dessa experiência e trazer o que eu quero trazer, eu queria falar uma coisa para que fique bem claro, né? Nós somos pela palavra de Deus. Boa. E nós cremos nela. O que a palavra de Deus diz para nós cremos assim. Essa é uma verdade no nosso coração. Mas como eu falei, existem algumas situações, alguns mitos, né? Algumas situações que... Eu tava falando para ele, cara, ele falou para mim, cara, eu nasci homossexual e eu tive muita dificuldade, eu tenho muita dificuldade de me relacionar com mulher e tal. Eu gosto de homens. Falou para mim de forma bem clara e tal. Falei, cara, eu creio que Deus te criou a imagem e semelhança dele, e a imagem e semelhança dele os criou. E Deus te criou homem, Deus criou sua mãe como mulher. E falei para ele o que nós cremos com a palavra de Deus. E mostrei para ele algo que por muitas vezes é um mito dentro da vida das igrejas como um todo. Ele falou, cara, mas será que eu consigo? Será que eu posso me batizar? Será que eu posso? E até um grande... Pô, eu como pastor de uma igreja, imagina o que é que o cara faz. O cara tá falando, eu sou homossexual, será que eu posso me batizar? E eu falei para ele, cara, você quer Jesus como Senhor e Salvador da sua história? Ele falou, eu quero viver para ele, eu quero seguir o que ele tem para mim. Eu falei para ele, você entende que na ótica, na cosmovisão cristã, o homossexualismo é pecado? Ele falou, cara, diante da palavra de Deus é pecado, porque é claramente pecado. Falei, e você quer viver a vida? Eu quero mudar de vida. Então, cara, não tem por que não. Aí ele falou, mas sério? Eu falei, sério? Eu batizei um mentiroso semana passada. Boa. Boa. Eu batizei um adúltero semana retrasada, cara. O problema é que por muitas vezes a gente coloca a homossexualidade como um pecado em uma prateleira mais acima, mas é um pecado. É a mesma prateleira. Errou o alvo. Assim como alguém que é avarento. É um pecado. Assim como alguém que é soberbo. É um pecado. É lógico que existem consequências. É lógico que existem situações que trazem consequências diferentes. Mas é um pecado. E a Bíblia fala que todo aquele que confessar com a boca e crer com o coração será salvo. A métrica da salvação não é eu estar bem para ser salvo. A métrica da salvação é eu confessar com a minha boca e crer no meu coração. É a única métrica para a salvação. A salvação não é pelas obras que temos, a salvação é pela obra que ele fez. Então, eu falei para ele, e aí ele falou assim... Agora, e é de graça, né, Bruno? E é de graça. Eu falei para ele, agora o que é que eu faço? Eu falei, vamos batizar. E o cara batizou e até hoje está firme. Até hoje está vivendo em Jesus, está buscando propósito, está avançando todos os dias, está rompendo limites, está de fato avançando na obra de Jesus, está desejando ser cada vez mais parecido com Jesus. É uma situação, é claro que a gente precisa ter sensibilidade e entender cada caso como um caso. Mas a gente precisa ter entendimento e revelação do que Cristo fala a respeito disso. Você entende? Entendo. Qual que é a métrica? Mas compartilha um pouco mais aí. Não, tu quer falar, porque eu tenho... Porque é o seguinte, aqui não é um programa de entrevista não, tá? Isso aqui é um bate-papo. Sim. E eu vou dizer uma opinião em relação à questão desse negócio de pecado.